Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 21. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 18 de abril do ano de 2015. E Deus trouxe a mim uma palavra para falar com os ouvintes, com os irmãos, com as irmãs. Deus pôs no meu coração uma palavra no capítulo 5 do Evangelho de São João. Capítulo 5 do Evangelho de São João. É o quarto evangelho no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. É o quarto evangelho, quarto livro do Novo Testamento. E Deus pôs no meu coração essa palavra a respeito de como esperar em Deus, como esperar a providência de Deus, um milagre da parte do Senhor, um socorro, uma ajuda da parte de Deus. E Deus trouxe ao meu coração este capítulo 5 do Evangelho de São João. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo de Deus. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse:
toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás curado, estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi, e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, aqui está, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Fala com os ouvintes, meu Deus. Fala com os irmãos que estão ouvindo a tua palavra, Senhor. Ó Deus, aonde chegar esta palavra, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, e ela prospera naquilo pelo qual o Senhor a enviou, ou o Senhor está enviando, Pai. A tua palavra prospera, ela não volta para ti vazia, mas ela produz o que lhe apraz, meu Deus. Que seja assim na vida desses irmãos, dessas irmãs, desses ouvintes, meu Deus, que ainda não conhecem a tua palavra, que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Deus, vem com teu Espírito Santo, Senhor, a transformar estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Uma palavra a respeito da cura de um enfermo. O tópico desse capítulo 5 diz a cura de um paralítico. Mas no versículo 5 diz que estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Neste texto não diz que tipo de enfermidade era esta. Certo é de que ele ficava deitado numa cama. Dá a entender que realmente era paralítico. Mas no texto de João não é bem explícito a respeito disso. Mas o que eu quero me atentar é a respeito do versículo 7. O que Deus pôs no meu coração, o versículo 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esse homem enfermo, ele estava querendo cura. Ele queria receber a cura da parte de Deus, através deste tanque. Ele estava sofrendo ali, diz o texto, que ele estava há 38 anos que ele se achava enfermo. Mas ele diz que, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esse outro, o Espírito Santo de Deus pôs no meu coração. Esse outro é o ladrão, é o enganador. Esse outro é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Esse outro é o mesmo anjo, príncipe da Pérsia, que tentou roubar as bênçãos de Daniel. Daniel teve que orar durante 3 semanas, 21 dias. Porque quando Daniel orava, diz o anjo Gabriel a Daniel, que desde o primeiro dia que ele passou a compreender e a se humilhar diante de Deus, foi ouvida a sua oração. Mas houve um empecilho. O príncipe da Pérsia veio e impediu que o anjo Gabriel viesse trazer a mensagem a Daniel. E Deus enviou o arcanjo Miguel para guerrear, lutar contra o demônio, contra Satanás. Daniel perseverou na oração durante 21 dias, 3 semanas. Se Daniel não perseverasse na oração, ele não teria recebido. Então levou o tempo de 21 dias, de 3 semanas. Poderia ser mais, como poderia ser menos. Existe uma guerra, um combate no céu, nas regiões celestes,
A nossa luta é contra principados e potestades, contra os demônios, os príncipes deste mundo. E este homem enfermo, ele dizia que sempre vinha um na frente dele. E diz também o texto que Jesus foi em direção a ele. O Senhor Jesus sabia que era ele, que ele estava precisando desta cura. O Senhor Jesus sabia, ele até perguntou para ele no versículo 8. Jesus disse-lhe, levanta-te, aqui no versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Jesus estava perguntando para ele, você tem certeza de que você quer ser curado? Você tem certeza de que você está lutando, está se conservando para receber a bênção de Deus? Você tem certeza que seu coração está preparado para receber do Senhor? Jesus veio por misericórdia. Esse homem estava há 38 anos esperando o milagre de Deus. Ele poderia ter recebido o milagre do Senhor há muitos anos atrás, mas Deus foi adiando a bênção dele por causa de um detalhe, que este homem não recebeu a sua cura antes desse tempo. Teve que chegar a 38 anos de espera. No versículo 14 ele explica, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. A causa deste homem estar enfermo, neste caso, era pecado. Não no caso do cego, que nasceu cego, que o Senhor Jesus, que era para a glória de Deus, que nem ele nem os seus pais pecaram, que o motivo daquela enfermidade não era pecado. Mas neste caso do enfermo, do paralítico do tanque de Betesda, neste caso era pecado. Neste caso, o pecado que ele praticava estava atrasando a bênção do Senhor, estava atrasando o milagre da parte de Deus. E o Senhor Jesus foi até ele por misericórdia, Mas ele poderia ter recebido esse milagre há muito tempo atrás, não há 38 anos de espera. Daniel perseverou na busca durante 21 dias. Diz que Daniel deixou de comer as coisas belas deste mundo, os manjares, e passou a comer legumes, jejuou. Ele se absteve dos desejos, dos prazeres da carne. Daniel deixou o mundo. Daniel deixou o pecado e se consagrou a Deus. E se preparou para receber de Deus a sua resposta das suas orações. Na busca pelo milagre, na busca nossa pelo favor do Senhor, tem que estar alinhado na palavra de Deus. Tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Senão o inimigo rouba nossas bênçãos. A intenção do maligno é retardar as promessas de Deus nas nossas vidas. Ele quer retardar, porque a lei de Deus, ela é perfeita. E Deus, ele age de acordo com a sua palavra. Tudo que Deus faz em nossas vidas está embasado na sua santa palavra. Diz a palavra de Deus no Salmo 66, versículo 18, que se Deus vê iniquidade no nosso coração, Deus não nos ouve. Salmo 66, versículo 18. O salmista diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se existir pecado em nosso coração, Deus não ouve as nossas orações. Existe um combate nas regiões celestiais. E os demônios impedem que as nossas orações subam como incenso diante do trono de Deus.
se houver pecados não confessados, se houver iniquidades, que são pecados conscientes praticados, que vêm sendo praticado em todo o tempo. Aí Deus não ouve as nossas orações. Por este motivo, temos que guardar o nosso coração enquanto a gente espera em Deus. No Salmo 25 também confirma essa palavra. Salmo 25, versículo 21. Salmo 25, versículo 21. O salmista Davi disse: guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. A sinceridade e a retidão. Sinceridade é o que agrada a Deus. Sinceridade é a pessoa que conhece os seus pecados e que não tenta esconder de Deus e que fala a verdade para Deus, não encobre, como Adão e Eva encobriram, mas mostra para Deus na sua oração, na sua confissão. Ele abre seu coração para Deus. Ele não vive de fachada, mas de sinceridade. É a pessoa verdadeira. Esta pessoa agrada o coração de Deus. A sinceridade, a retidão, quando a pessoa pratica a palavra do Senhor, quando a pessoa tem prazer de obedecer os preceitos de Deus, a sua palavra, e andar como um cristão realmente neste mundo. Como a luz deste mundo, andando de acordo com a palavra de Deus. No Salmo 18, no versículo 20 também diz: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. O salmista tinha as mãos puras. Ele guardava-se das iniquidades e fazia o que era reto para Deus. Versículo 21 diz: porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Ele não foi correndo para a impiedade. Ah, Deus não está me ouvindo. Ah, Deus não quer me curar. Por que Deus não aparece na minha vida? Por que isso? Por que daquilo? Ah, já que Deus não vem mesmo, então eu vou assistir pornografia. Então eu vou falar palavrão. Então eu vou brigar com aquela pessoa que me provoca todo dia. Não. O salmista guardou os seus caminhos. O salmista aqui diz que praticou a palavra de Deus. Porque guardei os caminhos do Senhor. Em outro salmo diz que enquanto falava mal do salmista, ele meditava nos preceitos de Deus. Ele orava. Abacuque diz que ainda que a videira não floresça, que não haja pasto para os gados no curral, todavia me alegrarei no Senhor. Ainda que não tinha nada, se alegrava no Deus vivo. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Ele se guardou do seu pecado. Ele se conservou como sal. Ele purificou os seus caminhos. Ele andou como um servo de Deus, como um rei, como um sacerdote, um praticante da palavra de Deus. E olha o que diz mais aqui. Pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Os olhos do Senhor, meu irmão e minha irmã, eles estão em toda a terra. Os olhos de Deus contemplam os maus e os bons.
e Deus lhe dá a cada um conforme as obras. Se as minhas obras são boas, Deus pesa na balança como pesou os pecados do rei, filho de Nabucodonosor, rei Belsazar. Se as nossas obras são boas, Deus nos concede aquilo que nós pedimos, segundo a sua vontade. Se as nossas obras são más, como as ofertas de Caim, Deus rejeita e nos dá cada um conforme as obras. E o salmista se guardou, foi sincero perante o Senhor, se guardou da iniquidade. Ele responde aqui: pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Porque nada há encoberto, ouvinte, que não venha a ser revelado, e nem escondido que não venha a ser conhecido. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Se semeia na carne, colherá corrupção. Se semeia no Espírito, colherá a vida eterna. Versículo 25 diz: com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Enquanto esperamos em Deus, devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardar o nosso coração, guardar os nossos olhos, ter olhos bons, ter um coração puro, reto diante do Senhor. No Salmo 37, versículo 34 também diz: espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra, tu o verás quando os ímpios forem desraigados. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Deus quer que nós guardemos o nosso caminho diante dele. Guardar o seu caminho é estar em conformidade com a sua santa e fiel palavra. Se este homem enfermo tivesse com a sua vida santificada, tivesse com seu coração preparado, porque naquela época, no tempo que o Senhor Jesus veio à terra, existia o farisaísmo, os fariseus, os saduceus, e eles viviam da religião, e ele era o exterior do copo limpo, maravilhoso, vestes formosas, mas por dentro do copo, como o Senhor Jesus diz, era cheio de ossos de mortos. Em Mateus 23 ele fala a respeito disso. Os fariseus viviam de aparência, de engano, de mentiras. Eles glorificavam a Deus com seus lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. E Jesus viu as suas obras, que eram más. E este homem, na mesma situação dos fariseus, ele vivia, porque a religião daquela época era assim. Porque Deus ficou 400 anos sem conversar com o povo de Israel, até a vinda do Messias, do Senhor Jesus. Deus ficou muito tempo, segundo os historiadores, 400 anos, sem falar com o povo de Israel. E eles viviam na lei, nos sacrifícios ainda de animais. Isaías diz, no capítulo 58, que eles jejuavam para contendas, que ele estava farto de sangues de bodes e de carneiros, que Deus não estava mais aguentando tudo isso. Deus não suportava mais ver o mal. O homem sacrificar animais, derramar o sangue, aspergir no altar, e daqui a pouco estava pecando novamente. É como aquela mulher que Salomão escreveu no capítulo 5, ou no capítulo 7, que aquela mulher ia, pagava os seus votos no templo, e depois caía em adultério, assediava os jovens pelas praças. O seu marido foi viajar, levou o saquetel de dinheiro, ela foi no templo, pagou os seus votos e vivia no pecado. Cobria sua cama com aloés, com mirra, com cinamomo, e ia às espreitas das praças, das ruas, atrás de homens, de jovens. E Salomão alertou a respeito disso no capítulo 5, 6 e 7 de Provérbios. E o povo daquela época vivia a religião.
viviam a religiosidade. Isso não agrada a Deus. Deus, Ele quer o nosso coração inteiro a Ele. Não é somente as vestimentas. É o nosso coração nas suas mãos. Sincero, reto diante do Deus vivo, porque os seus olhos estão sobre a terra e contemplam os maus e os bons. Mas os olhos do Senhor repousam sobre os justos, sobre aqueles que são retos diante de Deus, sobre aqueles que guardam a sua língua, guardam seus lábios, como o profeta Isaías, quando teve a visão no capítulo 6, ele diz: ai de mim que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o anjo veio e tomou a brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías, e o seu pecado foi tirado, a sua iniquidade foi perdoada. Deus purificou os lábios do profeta Isaías, que habitava no meio de um povo impuro, de um povo que conhecia as leis de Deus, mas eram transgressores, não guardavam os seus preceitos no coração. Isaías ficou impactado a respeito daquela visão, quando ele viu o rei na sua formosura. Ele disse: ai de mim que vou perecer, ai de mim. Ele se sentiu sujo naquela hora, ele se sentiu o homem mais sujo do mundo. Ele começou a olhar para dentro de si quando ele viu o Senhor Jesus no seu trono. Ele olhou para dentro de si e viu que era um verme, e viu que não era nada diante da sublimidade do Altíssimo Deus, do onipotente Deus que fez os céus e a terra, um Deus que é tão puro de olhos que não suporta ver o mal, um Deus santo, 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 santo é o Senhor. Isaías reconheceu que era um miserável pecador. Isaías reconheceu a grandeza do eterno Deus. Seu coração foi aberto por Deus vivo. E depois Isaías passou a ser o grande profeta, profeta messiânico, que profetizou a respeito do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Você precisa conhecer, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, não como Ele era, não como o menino Jesus, não como o homem, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse capítulo 1, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve branca, a lã branca. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Deus Todo-Poderoso. É o Filho do Altíssimo. Talvez você ainda não recebeu algo que você está buscando, porque você não se consagrou a Deus, porque você não se preparou como uma virgem prudente. Você está sem azeite na sua botija espiritual. Você está sem a presença de Deus há tanto tempo. Você luta, você esmurra o seu corpo, mas você não consegue obter aquilo que você almeja, porque você tem lutado com as armas erradas. Você tem que lutar com a santificação, meu irmão e minha irmã. Santifica a sua vida diante de Deus. Se você não fizer isso, vai atrasar mais ainda a sua bênção. O que você espera e precisa do Senhor. O rei Ezequias estava enfermo, uma doença mortal, no capítulo 38 de Isaías. E o profeta Isaías foi lá e disse: rei, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei Ezequias tinha andado soberbo, porque Deus lhe deu várias vitórias. Certa vez ele pegou e abriu a casa dele para um rei, o inimigo, e mostrou tudo o que ele tinha na sua casa para a sua própria grandeza. Ele mostrou tudo o que ele tinha na sua casa, não deixou nada faltar do que ele tinha. Isso foi mal aos olhos do Senhor. O rei Ezequias foi muito exaltado e se esqueceu de Deus. Certa vez ele ficou enfermo, era uma doença mortal, uma chaga. E o profeta disse, amando de Deus: rei Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás
e não viverás. Talvez, meu irmão, minha irmã, alguma coisa na sua vida que você precisa colocar em ordem. Talvez está faltando a reconciliação com algum ente querido, com algum parente, com algum irmão, com algum filho, com alguma filha, com alguém perto de você. Talvez exista uma mágoa dentro do seu coração e você não conseguiu perdoar esta pessoa que te feriu. Talvez dentro do casamento, como o apóstolo Pedro diz, que se o casal não estiver em comunhão, as orações são impedidas e Deus espera que o casal se reconcilie para que ele possa responder a sua oração. E este homem enfermo do capítulo 5 de São João, ele estava há 38 anos enfermo. Você pode adiar a resposta que você espera de Deus. Depende de como você está aguardando. Se você aguardar em Deus, puro, santificado, praticando a justiça, Deus virá logo. Ele diz que Ele é socorro bem presente. Ele diz que Ele é o Deus do já. É que nós, muitas vezes, não estamos preparados para receber do Senhor a bênção de Deus, o milagre de Deus, aquilo que nós pedimos do Altíssimo. Porque por muitas vezes estamos em pecado diante de Deus. E o Senhor não vem. Ele é longânimo. Ele quer que você se acerte com Ele. E Jesus chegou para ele e disse, Jesus vendo este deitado, Ele está vendo a sua situação. Ele vê que você está prostrado, mas Ele quer ver uma atitude sua. Ele quer ver uma atitude tua, minha irmã, ouvinte. Ele quer ver a sua atitude. Deus, Ele vê todas as coisas. Ele conhece cada célula dos nossos corpos. Ele conhece, até os fios de cabelo estão contados por Deus. Ele pode fazer branquear e tornar-se outra cor. Tudo está nas mãos de Deus. O coração dos filhos dos homens está na mão de Deus. O coração dos sábios está na mão de Deus. O coração do presidente do Brasil está na mão de Deus, das autoridades. Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Ele tem o poder de tirar o sono daquela pessoa que está devendo para você e não te paga. Ele tem poder de incomodar um médico, tirar o sono do médico para ele tratar daquele problema que você tem de saúde, para te exaltar diante da sociedade. Ele tem o poder nas suas mãos de entrar dentro do computador e mudar tudo que está na sua vida, até a sentença que puseram na sua vida, Deus pode mudar ainda hoje. Ele pode mudar essa sentença. Se você está sendo justo diante de Deus, Ele pode mudar essa sentença. Tudo está na mão de Deus, no seu poder. Tudo. Ele conhece a tua doença, a tua dor, aonde dói em você. Ele sabe de tudo que se passa na sua vida, na minha vida. Mas Ele quer que nós estejamos preparados para receber. Preparar o nosso coração diante de Deus. E este homem enfermo não estava preparado para receber. Jesus veio até ele por misericórdia, por graça. Jesus poderia ter curado vários enfermos ali, mas não. Ele foi para ensinar aquele homem. E depois aquele homem passou a pregar para os judeus. Ele anunciou o milagre que o Senhor Jesus havia feito nele. Mas o Senhor Jesus o repreendeu. Olha, já está curado. Não peques mais, para que não suceda algo pior em você. O pecado, meu irmão, minha irmã, ele devasta as nossas vidas. O pecado, ele traz maldição, enfermidades. O pecado, ele traz depressão, ansiedade. O pecado, ele traz câncer, diversas enfermidades. Se você ler em Deuteronômio 28, o pecado traz tantas maldições. E quando a gente deixa o pecado e passa a fazer a vontade de Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançará.
as bênçãos do Senhor nos alcançará. E este homem, ele estava deitado. Jesus viu que ele estava deitado. E sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Jesus sabe tudo. Jesus sabia que aquele homem estava há 38 anos naquela situação. Ele sabe quanto tempo você está nessa situação, mas ele quer ver você tomar uma atitude e fazer como fez Daniel. Buscar ao Senhor de todo o teu coração. Ele diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar de todo o coração, eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra e perdoarei os vossos pecados. Em Lamentação de Jeremias capítulo 3 diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O pecado é o grande mal. O pecado é um insulto aos olhos de Deus. É uma ofensa, é uma blasfêmia aos olhos do Altíssimo Deus. Muitas vezes as pessoas aqui na terra, eles se acostumam com o viver aqui deste mundo. Se acostuma com o ritmo, as modas deste mundo. Mas não era assim do início. Deus criou o homem e a mulher para andar com ele no Jardim do Éden, para viver com ele, para ter comunhão diária com o Altíssimo Deus. Deus não criou o homem para viver por viver neste mundo. Deus criou o homem e a mulher para compartilhar com ele todos os dias, para desfrutar da sua comunhão, para desfrutar da sua santa presença. É isso que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã. Deus quer toda a sua vida. Ele quer que você o ame de corpo, alma e espírito. Ele quer andar contigo todos os dias. Ele quer ter comunhão. Ele quer despertar você de madrugadas e falar com você. Ele quer ver as tuas lágrimas derramando diante dele. Ele quer sentir o teu cheiro. Deus, ele quer que você venha aos seus pés. Ele quer ter comunhão contigo nas orações, na sua casa. Ele quer te ajudar, ele quer te abençoar, mas ele quer que você o ame de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Deus, ele quer você por completo, meu irmão, minha irmã. Ele quer você por completo, ele te ama, ele tem o melhor para você. Os pensamentos de Deus a teu respeito é de paz, é de bem, não é de mal. Ele quer te ajudar, mas ele quer que você se conserte, ele quer que você se consagre a ele, porque o pecado impede Deus de ouvir a tua oração. O pecado afasta como o Oriente do Ocidente. Afasta Deus de nós. E Deus fica com a mão encolhida. Ele não pode te abençoar. Enquanto você não tirar esse pecado do seu coração, ele não pode te abençoar. Não é porque ele não quer abençoar, mudar a sua vida. É porque se não tirarmos esta pedra que impede de Deus operar, não tem como ele dizer, como disse para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Não tem como. Nós temos que tirar aquilo que impede de Deus agir. Esperar em Deus é estar em santificação diante do Altíssimo. Davi dizia: o que eu pensei, não falarei com a minha língua. Até os pensamentos o salmista controlava. Até os pensamentos ele controlava. Poxa vida, eu estou pensando mal de alguém, não vou falar. Ah, aquele irmão fez tal coisa, não vou falar. Ah, aquela irmã hoje, não vou falar. Eu pensei, mas eu não vou dizer. Eu vou me guardar, estou esperando em Deus, estou consagrando. É este o jejum que agrada a Deus, meu irmão, minha irmã. É nós guardarmos nossos lábios, é guardarmos nossos olhos, é guardarmos as nossas mãos, a nossa vida diante de Deus. Estar em comunhão com o Senhor, consagrado a Deus, esperando o Senhor com paciência. Ele vai se inclinar os seus ouvidos para ouvir tua oração.
Ele vai vir no tempo que você não espera, ele vem de surpresa, de repente que Deus aparece em nossas vidas. Mas esteja atento, esteja preparado, esteja com o seu coração preparado, como uma noiva, uma esposa esperando pelo seu esposo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Ele virá saltando pelos montes, ele virá ao teu encontro. Prepara-te, prepara-te, que ele virá ao teu encontro. Ele vai vir. Você pode apressar esse tempo, se consagrando a Deus. Talvez você não precise esperar tanto tempo como aquele homem, 38 anos. Mas você pode esperar bem pouco tempo, buscando a Deus, em consagração, fazendo a sua santa vontade. Não denigre com os teus lábios. Não fale palavrões. Não cobice a mulher do teu próximo. Não cobice o marido da tua próxima. Não cobice nada que é do teu próximo. Espere em Deus, guardando os teus lábios, guardando as tuas mãos de fazer o mal. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o desejo do teu coração. Ele fortalecerá o teu coração. Ele concederá aquilo que você espera, porque Ele vem, mas Ele sonda, Ele prova os nossos corações. Quando Deus tirou o povo do deserto e atravessaram o Mar Vermelho, Deus provou o povo de Israel. Deus os levou até uma fonte de água, e as águas ali eram amargas. E Deus provou o seu povo para ver o que tinha no seu coração. Como diz em Isaías, em apertando-lhes, deles e sai uma víbora. E Deus aperta muitas vezes para ver o que sai de dentro de nós, para ver se nós vamos blasfemar contra Deus, para ver se vamos guardar os nossos lábios e não pecar contra o Altíssimo, para ver se não vamos murmurar diante do Senhor. E Ele nos prova, Ele prova a nossa fé. Ele quer ver se há sinceridade em nós. Ele quer ver se realmente nós o amamos. E aí Ele prova a nossa fé. Ele nos leva às águas amargas. Ele nos leva às angústias para que nós sejamos provados por Ele. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O reino de Deus é tomado à força. Você deve se esforçar. Sede santos, porque eu sou santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santos, meu irmão. Sede santos, minha irmã. E você vai ver a obra que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer a obra na sua vida, pode ter certeza. Se você seguir os conselhos da palavra do Senhor e se consagrar a Deus, acertar a sua vida com Deus. Se você ainda não casou, se acerte. Case no civil. Regularize a sua situação. Se você ainda não se batizou, desça as águas do batismo. Cumpra a justiça de Deus. Se você tem algum ídolo no seu coração, peça para Deus te ajudar e tira do seu coração. Tira as mágoas, os ressentimentos. Peça para Deus te ajudar. Ele vai te ajudar a tirar tudo isso, para que Ele venha te visitar, para que Ele venha conceder aquilo que você espera dEle. Deus é bom, meu irmão, minha irmã. Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é benigno, mas nós temos que estar enquadrados na sua santa palavra. Deus vai mudar a sua vida a partir de hoje. Esta palavra não chegou na sua vida em vão. Não. Esta palavra vem de Deus, você pode ter certeza. Aqui é o homem que está falando, mas é Deus que faz a obra. Esta palavra, Deus está examinando os corações. O Altíssimo Ele está esquadrinhando os nossos corações. É como diz Davi: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meu irmão, minha irmã, ouvinte, busca a Deus nas orações. Busca a Deus no particular. Você vai ver coisas grandes e firmes que você não sabe. João estava na ilha de Pátmos sozinho, naquela prisão. E ele foi arrebatado em espírito.
Talvez Deus pode até arrebatar você em espírito. Deus pode mostrar para você coisas grandes e firmes que você não sabe. O apóstolo Paulo foi arrebatado em espírito até ao terceiro céu. Em 2 Coríntios, capítulo 12. Deus quer se revelar a você. Diz a palavra de Deus que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, que o temem, aqueles que guardam a sua lei. Deus faz maravilhas. Deus provou o seu povo de Israel nas águas de Meribá, para ver se o que sairia dos corações deles. Deus provou com as águas amargas. Talvez você esteja passando por amarguras na sua vida. Mas saiba de uma coisa: se você está buscando em Deus, e a partir de hoje você entendeu esta palavra, consagre a tua vida em Deus. E Ele vai fazer do amargo doce, como Ele fez daquelas águas. Ele transformou do amargo doce. Talvez essa pessoa que mora com você é amarga. Deus pode transformar do amargo mel. Como Sansão tirou mel do ventre do leão. Deus pode tirar mel, doçura, dos lábios dessa mulher que é contenciosa, dos lábios desse homem que é contencioso. Deus pode tirar mel dele, colocar a paz, o amor dentro dos seus corações. Creia nesta palavra, meu irmão, minha irmã. Deus está aqui entre nós. Eu posso senti-lo aqui, nesta presença de Deus. Eu sinto Deus aqui entre nós, irmãos. Deus está conosco. Deus conhece a tua estrutura e sabe que você é pó. Deus conhece e vê as tuas lágrimas. Como Ele viu este homem enfermo, Ele vê você também. Ele está te vendo, meu irmão, minha irmã. Mas Ele quer ver a tua atitude para operar. Deus está ansioso por operar na tua vida. Mas Ele quer que você se prepare. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Ó Deus santo e eterno, Senhor, eu sinto a tua presença aqui nesta oração, Senhor. Meu Deus, confirma esta palavra, porque ela não volta para o Senhor vazia, mas ela prospera, Senhor, naquilo pelo qual ela foi enviada. Ó Deus, que o Senhor venha transformar estas vidas, que é a coroa da criação de Deus. Toma nas tuas mãos estas almas enfermas e cura, Senhor, no teu tempo. Ajuda estas almas, meu Pai, a se prepararem para encontrares com o Senhor nosso Deus. Ajuda eles a se santificarem. Santifica eles, meu Pai, na tua palavra, esta que foi pregada aqui hoje. Convence do pecado, da justiça e do juízo pelo teu Santo Espírito, e abre as portas na vida desses irmãos e dessas irmãs e destes ouvintes, meu Deus, por amor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, bendito para todos sempre. Amém. Se quisermos, irmãos, do Senhor receber as virtudes da vida eterna, seja nossa afeição e o nosso prazer em Jesus e na lei celestial. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor
nos mandará. Se quisermos, irmãos, ser benditos de Deus, adoremo-lo com devoção. Seus preceitos de amor Ele envia do céu, seja Ele a nossa porção. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se honrarmos a Deus, Ele nos honrará nesta terra e na santa mansão, com diadema de graça nos coroará, prossigamos até perfeição. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará.